Imagine-se no deserto, há mais de 3.000 anos. Você é parte de uma nação de 2 milhões de pessoas, prestes a entrar na Terra Prometida. A divisão da terra é o evento mais importante da sua vida, pois é a sua herança, o seu futuro, a sua identidade. Mas há uma regra, uma lei pétrea que dita: a terra só pode ser herdada por homens. Agora, imagine 5 irmãs: Mahla, Noa, Hogla, Milca e Tirzá. Elas acabaram de perder o pai, Zelofehad. Não há irmãos. Pela lei vigente, a terra de seu pai seria simplesmente absorvida pelo clã. E elas, as 5, ficariam sem nada. Sem terra, sem sustento, sem status social. Elas seriam relegadas à dependência e à pobreza, condenadas ao esquecimento histórico. A lei, feita para proteger a estrutura tribal, as condenava à invisibilidade. O que você faria? Aceitaria o destino imposto pela tradição e pelo sistema legal? Ou faria algo que ninguém jamais ousou fazer? A história que vamos contar não é apenas sobre herança. É sobre coragem, justiça e a voz que se levanta contra o silêncio. É sobre 5 mulheres que se recusaram a aceitar a injustiça, que desafiaram a lei de Moisés e, no processo, mudaram a lei de Deus. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na história das filhas de Zelofehad, Números 27. Você vai descobrir como a fé, quando combinada com a coragem e a busca por justiça, pode reescrever as regras. Fique até o final, porque a vitória delas não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma vitória profética que ecoa até hoje, ensinando-nos que Deus está sempre pronto a ouvir e a corrigir as falhas da lei humana. O cenário é a entrada da tenda do encontro, o centro político e espiritual de Israel. De um lado, a maior autoridade humana da época, Moisés, o legislador. Ao seu lado, Eleazar, o sacerdote e os príncipes de todas as tribos. Do outro, 5 mulheres, 5 irmãs, sem marido, sem status, sem poder político. As 5 irmãs não cochicharam. Elas não reclamaram em segredo. Elas se apresentaram publicamente, diante de toda a liderança. O texto bíblico registra a clareza e a força de sua argumentação. Elas não pediram caridade, elas exigiram justiça. A argumentação, Números 27, 3, 4. Nosso pai morreu no deserto e não teve filhos. Por que tirar o nome de nosso pai do meio de sua família só porque não teve um filho homem? Dê-nos uma propriedade entre os parentes de nosso pai. Este ato é um marco na história bíblica. Em uma sociedade patriarcal, onde a voz da mulher era frequentemente silenciada em questões legais, elas usaram a lógica e a justiça como suas armas. Elas não desafiaram a Deus, elas desafiaram a interpretação humana da lei. Elas demonstraram uma fé inabalável na justiça do caráter de Deus, acreditando que Ele não permitiria que a lei, que deveria ser justa, gerasse uma injustiça tão cruel. Moisés estava diante de um dilema legal e moral. A lei não previa a situação. Se ele negasse, estaria cometendo uma injustiça. Se ele aceitasse, estaria quebrando a tradição e a lei estabelecida. O que fazer quando a lei é falha? A resposta de Moisés foi a única possível para um líder temente a Deus. Ele levou o caso diretamente ao Senhor. O que Deus respondeu a Moisés sobre o pedido dessas 5 mulheres? A resposta divina não apenas resolveu o caso delas, mas estabeleceu um precedente legal que mudou para sempre o direito de herança em Israel. O próximo bloco vai revelar como a voz dessas 5 irmãs se tornou a voz de Deus para toda a nação. Moisés, o maior legislador da história, se calou diante da justiça da causa. Ele não tentou impor sua autoridade. Ele reconheceu a limitação da lei humana. Ele levou o caso ao único que poderia julgar com perfeição, o Senhor. A resposta de Deus, Números 27, 7.
As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai lhes passarás. A resposta de Deus é um dos momentos mais revolucionários da Bíblia. Deus não apenas concordou com as mulheres, ele declarou que o pedido delas era justo. Em outras palavras, a lei humana estava errada, e a voz da justiça, vinda de 5 mulheres sem poder, estava certa. Este evento nos ensina uma lição fundamental sobre a lei e a justiça. A lei é adaptável. A lei de Deus, embora perfeita em princípio, foi dada a homens em um contexto cultural específico. Deus mostrou que a lei não é um fim em si mesma, mas um meio para a justiça. Quando a lei falha em ser justa, Deus a corrige. A justiça é imparcial. Deus não se importa com o gênero, status ou poder. Ele se importa com a justiça. Ele ouviu as 5 irmãs com a mesma atenção que ouviu Moisés. O efeito: suspensão. A vitória das irmãs não parou por aí. Deus, através desse caso, estabeleceu uma nova lei para toda a nação de Israel, Números 27, 8, 11. Essa nova lei garantia que, na ausência de filhos homens, a herança passaria para as filhas, depois para os irmãos do pai, e assim por diante. Você entenderá como a coragem dessas 5 mulheres se tornou um princípio de liderança para todos os tempos. E mais importante, como a atitude delas nos ensina a orar e a lutar por aquilo que é nosso por direito divino. Mahla, Noa, Hogla, Milca e Tirzá não apenas garantiram sua herança, elas garantiram o direito de herança para todas as mulheres de Israel que se encontrassem na mesma situação. Elas não lutaram apenas por si, elas lutaram por um princípio de justiça que transcendeu sua própria existência. Liderança pela necessidade. Elas não eram líderes por posição, mas por necessidade. A injustiça as forçou a se levantar. Liderança pela voz. Elas usaram a única ferramenta que tinham, a voz. Elas falaram com clareza, lógica e respeito, mas com firmeza. Liderança pela fé. Elas demonstraram fé na justiça de Deus e não na falibilidade da lei humana. A vitória delas nos ensina que a fé ativa não é passiva. Não é esperar que a injustiça se resolva sozinha. É se levantar, usar a voz e apresentar a causa diante da autoridade máxima, confiando que Deus é o juiz perfeito. A lei humana, que era rígida e patriarcal, foi corrigida pela justiça divina, ativada pela coragem de 5 mulheres. O que era um obstáculo intransponível se tornou o caminho para uma nova legislação. A história delas não termina com a herança. Anos depois, em Números 36, surge um novo problema. A preocupação de que, se elas se casassem com homens de outras tribos, a terra de Manassés seria transferida. O que aconteceu? Deus interveio novamente, estabelecendo uma nova regra que garantia a justiça delas, mas protegia a estrutura tribal. A conclusão final dessa história nos ensina sobre o equilíbrio entre a justiça individual e o bem coletivo. A história de Mahla, Noa, Hogla, Milca e Tirzá é um farol de esperança e um manual de ação para todos nós. A herança que elas buscavam era terrena, mas o legado que elas deixaram é eterno. Elas nos ensinam que a justiça de Deus é maior do que qualquer lei humana, tradição ou injustiça. Reflita, onde está a sua herança? Você está lutando por algo que é seu, por direito divino, mas que a lei ou a tradição humana tentam roubar? Pode ser sua paz, seu chamado, sua identidade ou sua dignidade. Você está usando a sua voz? Assim como as 5 irmãs, você precisa se levantar e apresentar sua causa diante de Deus. O silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Coragem ativa. Não espere que a injustiça se resolva sozinha. Tenha a coragem de Mahla, Noa, Hogla, Milca e Tirzá. Use a lógica, a clareza e a fé para confrontar o que é injusto. Fé na justiça de Deus. Confie que Deus é o juiz perfeito. Ele ouviu as 5 irmãs e ele ouvirá você.
Ele está sempre pronto a corrigir a falha da lei humana em nome da sua justiça eterna. Lute pelo princípio. Lute não apenas pela sua herança, mas pelo princípio de justiça que sua vitória estabelecerá para outros. Se você se sente inspirado pela coragem dessas 5 irmãs e decide se levantar para lutar pela sua herança, deixe seu "eu luto" nos comentários. Compartilhe este vídeo para que a história dessas mulheres de fé inspire outras pessoas a usarem suas vozes. Que a justiça de Deus prevaleça em sua vida e que você receba a herança que lhe é devida.